Frente a Frente está começando agora e hoje nós convidamos para a entrevista o presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado de Alagoas, o Simpoal, Paulo Rogério Ferreira. Ele vai nos falar inicialmente sobre uma força-tarefa dos peritos a fim de diminuir a demanda interna na perícia oficial do Estado. Bem, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui, senhor Paulo Rogério, e comecemos justamente por essa notícia, né, que me chamou a atenção. Os peritos estão numa força-tarefa para justamente dar a condição de atender a demanda. E o que é que está acontecendo? Ainda a questão, a falta de efetivo no Estado para trabalhar essas demandas de uma forma mais, digamos assim, mais tranquila? Sim, obrigado pelo espaço, Gorete. Eu que agradeço antecipadamente. Bom, na verdade é um aceno que a categoria está demonstrando para a sociedade alagoana, né? A gente tem uma demanda muito grande dentro dos laboratórios, certo? E com a criação do laboratório de DNA, do laboratório de química, né? A estruturação de outros laboratórios internos, certo? Houve um remanejamento do pessoal da externa, né? Os peritos que atuam na externa, de quase 20% do seu efetivo foi encaminhado para os laboratórios. Quando se trata de peritos que trabalham na atividade externa, é quando eles são solicitados por delegados para averiguar, fazer justamente a perícia em crimes, acidentes, é por aí? Isso. É interessante aproveitar esse espaço para fazer algumas definições, né? Hoje a perícia alagoana ela tem dois setores específicos, né? Na perícia, o Instituto de Criminalística, ela tem dois setores específicos, que é o setor de perícias externas e o setor de perícias internas, né? Cada um com suas subdivisões. As perícias externas, elas são, a gente pretende, com o aumento do número de profissionais, a gente pretende criar uma subdivisão dentro desse setor da externa, que são as perícias envolvendo específica na área de engenharia legal, de crimes contra a vida, de patrimônio, crimes ambientais, né? Então, nessa seção, a gente tem essas subdivisões, no entanto, são setores que ainda não estão em funcionamento, né? Então, essas perícias fazem com que o perito se desloque até o local para fazer a constatação e o levantamento, e assim tentar até determinar a diagnose de como aquele fato aconteceu, né? Através da dinâmica do fato. É bem diferente do trabalho do colega do setor interno, né? Que é o setor no qual eu trabalho, que são os laboratórios especificamente. Laboratórios forenses. Os laboratórios forenses. Então, hoje, na perícia interna, né, no setor de perícias internas, no Instituto de Criminalística, nós temos a área de balística forense, a área de documentoscopia, de informática, temos a área de DNA, né, o laboratório propriamente dito. Específico, DNA, química, toxicologia, biologia. Então, com o aumento dessa estrutura, houve a necessidade da retirada deste pessoal, certo? Da área externa para a área interna. Suprir essa carência na área interna. O problema é que você tem aquela famosa situação, né? Cobrir um santo e descobrir outro. Então, a gente não teria esse problema com o chamado da nossa reserva técnica. Que data, né? Desde quando? Desde 2000, o concurso foi em 2013, certo? Então, esse pessoal já tá qualificado, já são pessoal, é um pessoal de áreas específicas, né, da criminalística, com conhecimento já. Hoje, quantos são os peritos oficiais do Estado? Qual é a necessidade do Estado para equilibrar essa demanda, o atendimento dessa demanda? E quantos estão na reserva técnica aguardando serem chamados? É bem interessante essa pergunta, né? Vamos trabalhar aqui na matemática. Por partes, como diria Jack Estripador. Jack Estripador. Então, vamos lá. Nós temos hoje 54 peritos criminais.
certo? Aproximadamente 40 médicos legistas e 5 odontologistas. Esses são os peritos oficiais do Estado de Alagoas, certo? É o perito criminal, o perito médico legista e o perito odontologista. Para cada efetivo, o ideal é que você tivesse 3 vezes o número, certo? Então vamos lá. Se eu tenho aproximadamente 100 profissionais, ok, como peritos oficiais, então eu teria que ter um efetivo de aproximadamente 200, certo? É um número grande. Para as condições do Estado, realmente, a gente tem essa noção de que é um efetivo que demanda um custo altíssimo. Porém, se nós conseguirmos implementar alguns, através do concurso público, evidentemente, o acréscimo de profissionais dentro de algumas vagas e jogar com esses valores, com esses quantitativos, a gente consegue atender algumas situações, né? Mas vamos lá. Qual seria o ideal? O ideal hoje, de acordo com alguns estudos realizados, né, em outras unidades da federação, você tem você tem um quantitativo de um perito para cada 5.000 habitantes. Qual a relação aqui no estado? Tem, olha, a gente teria aqui um perito para cada 50, 60 mil habitantes. Porque perito criminal, porque a gente... Aí, o cálculo se dá o seguinte, a gente teria que ter mais ou menos 600 peritos. Em Alagoas. Em Alagoas. Peritos criminais. A gente funciona com 10% desse efetivo, desse quantitativo. Necessário. O necessário. A atuação equilibrada. E, claro, com uma certa, digamos, folga no serviço. Né? Porque aí, no caso, o perito ele não apenas iria trabalhar executando a perícia, mas ele teria também a oportunidade, não apenas de trabalhar, mas como gerar ciência. Pesquisa, certo? E dessa forma, a gente poder, até mais adiante, criar algum... descobrir de excelência. Exato. Porque não deixa, é um laboratório. Exatamente. Todo o meu instrumental que tem no laboratório de DNA hoje é um dos mais modernos do país, o nosso laboratório. Está faltando alguns instrumentais, mas de forma geral, a gente tem equipamento de última geração. Então, esses equipamentos podem nos dar também essa possibilidade de começar a fazer um trabalho científico. Ou seja, esses equipamentos estão subutilizados do ponto de vista dessa perspectiva de fazer pesquisa tendo um efetivo adequado. Exato. Eu vou dar um exemplo. Nós temos que é o Dr. Ken Nishi-Namba. Ken Ishi-Namba é o nome dele, tem descendência oriental. E a gente brinca muito, porque lá são 3 setores, a área de toxicologia e química. Aí ele diz que o Ken fica num setor, o Ishi em outro e o Namba fica em outro setor. Muita criatividade. É muita criatividade. Às vezes a gente tem que brincar um pouco a situação. Exige realmente estar praticamente ao mesmo tempo em várias frentes de trabalho. Tem que ser onipresente. Então isso é difícil. Isso é difícil e coloca em risco também a competência do profissional. Isso induz a equívocos, pode induzir a equívocos, não é? Exato, porque é aquela coisa, olha... Como é que se procede um trabalho pericial? Um trabalho pericial, ele se procede da seguinte forma. Tanto no local do crime quanto no laboratório, o perito, o especialista lá na área, ele vai pegar um corpo de delito, uma cena, a gente chama corpo de delito, um conjunto de vestígios. Um conjunto de vestígios e vai fazer uma análise naquele conjunto. Eu tenho um problema a resolver. Certo? Então, todo problema, vamos fazer uma analogia para as ciências exatas. A matemática. Meu professor de matemática dizia, se concentra no teu problema para que você chegue na solução. Eu não tinha como resolver uma
um determinado problema pensando em 2 ou 3. Porque isso eu poderia até resolver e achar aquela determinada solução, mas eu iria demorar muito mais, iria ter o risco de errar, certo? E mesmo que eu acertasse, talvez não fosse um trabalho de qualidade. É o que se coloca no momento. Exato. A realidade leva a essa situação. Uhum. Você me questionou sobre a reserva técnica. Exatamente. Quantos profissionais tem na reserva técnica? A nossa reserva técnica hoje é composta de 19 profissionais. Apenas? Apenas 19 profissionais. E eu digo, se esse pessoal entrasse, vai fazer uma diferença grande, porque dá um fôlego. Uhum. Dá um fôlego dentro da perícia. Há quanto tempo? Desde 2000 e? Desde 2013, certo? Esse pessoal vai no último concurso. Em 2014... Em 2018, o concurso vai ser finalizado. Em 2018, ele expira a validade do concurso? Total. E qual é a perspectiva que se tem de o governo chamar essa reserva? Há alguma sinalização nesse sentido? Isso, existe. Semana passada eu participei de uma reunião com o secretário Lima Júnior, certo? E aí o secretário nos avisou que existe um aceno do governo do estado para o chamamento dessa reserva de peritos oficiais, como também da Polícia Civil. Eu achei interessante porque a gente tem um problema, de certa forma, ali. Por quê? É um efetivo que vai entrar. E é um efetivo que vai entrar que vai fazer requisições a peritos. Uhum. Porque o perito criminal, ele trabalha diretamente com o delegado. Certo? Nós encaminhamos a nossa perícia ao delegado. O delegado solicita, nós encaminhamos para ele. Ora, se eu tenho um acréscimo no número de solicitações através de mais delegados, eu tenho que ter um acréscimo também nas pessoas que vão prestar esse serviço. Até porque senão a demanda vai ser, não vai corresponder à necessidade. Não vai vai sempre estar exatamente. Correndo atrás. A gente sempre vai estar correndo atrás. Uhum. E aí, quem é que sofre? A sociedade. Por quê? O delegado ele tem uma gama de trabalho onde ele vai ficar, vamos dizer assim, limitado porque falta uma prova pericial. Olha, está faltando essa prova pericial. A demora na apresentação desses laudos. Né? Exatamente. Hoje somos 54, certo? A gente trabalha com o mesmo efetivo que a gente trabalhava há 10 anos atrás. Durante esse período? Não, entraram, no último concurso entraram 20 pessoas, mas também saíram 20 pessoas. Então? Se aposentaram. Uhum. Então a gente tem essa lacuna. Não houve um acréscimo significativo. No entanto, houve um acréscimo nas requisições e produção de laudo. A gente começou a produzir... A demanda vem basicamente da Polícia Civil? Basicamente, digamos que, não vou dizer que 100%, mas a grande quantidade vem da Polícia Civil. Mas não se prende apenas à criminalidade. A criminalidade, digo, a maioria ações externas? Não. Pois é. Vem com... os pedidos são divididos de duas formas. Tem teste de DNA, não é? Exatamente. Não, claro que a perícia ela não vai receber uma solicitação civil, porque isso não cabe a gente. Né? Nós somos... ligado à estrutura... Exato. Da Polícia Civil. E no caso somos importantes no processo judicial. Então somos peritos. Existe uma lei 2030 que diz que que define o perito criminal, perito oficial de natureza criminal, que é o caso. Que é o nosso caso. Então atende a 17ª Vara e as demais varas criminais. Tudo que tiver envolvido com a criminalidade, a perícia é solicitada. Ações criminosas. Isso. Né? A gente tem um problema lá no IML, que são perícias cíveis. E os peritos oficiais, os médicos legítimos do IML, eles não podem, assim, eles estão com uma demanda além das suas atividades. Ou atribuições. Ou das atribuições, certo? Porque está lá, ele é responsável por uma perícia criminal.
Ele está fazendo E também perícia civil na perícia para civil, atender exatamente, a demanda. Atender uma demanda. Então, não tem efetivo, certo? Você tem um efetivo hoje no Instituto Médico Legal perto dos 30, né? Médico legista, e isso dividido entre Maceió e Arapiraca. Pois bem, ainda sobre a realidade do IML, o Instituto Médico Legal, a gente conversa no próximo bloco. O Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado de Alagoas, o Simpoal, Paulo Rogério Ferreira. E eu pergunto agora ao senhor Paulo Rogério, sobre exatamente a realidade do IML que o senhor começou a colocar no final do bloco anterior. Há uma total disparidade entre a demanda existente e a quantidade de profissionais que lá trabalham. E sobre o IML especificamente também há alguma perspectiva dessa reserva técnica se chamada também atender ao IML? Sim, sim, claro. Só que, veja só, uma coisa interessante. Nós temos, né, vou falar em números redondos, 30 médicos legistas atuando no estado de Alagoas. 30. Dividido em 2 IMLs, tanto o de Maceió e o de Arapiraca, ok? Pronto. Desses 30, 8 vão se aposentar. Nesse período... já estão em processo de aposentadoria. Em processo de aposentadoria. Certo? Já deram entrada. Já deram entrada na aposentadoria. 8. Na reserva técnica, temos também médicos legistas, só que só temos 2. Então, como fica essa situação? De 30, saem 8, 22, só que só vão entrar 2. Vai gerar um caos. Há uma necessidade de se fazer um novo concurso. Verdade, né? Puxa esse pessoal da reserva técnica que já estão qualificados. São 2 médicos legistas. Coloca lá, perfeito, colocou, finalizou o concurso. Olha, o Estado tem que se preparar para no próximo, eu creio que em 2000 eu acredito que a própria direção geral, assim que terminar, que expirar o concurso, acho que ela já deve estar dando entrada em na elaboração de um novo edital para um outro concurso nos mesmos moldes. Eu acredito que esse seja um planejamento da direção geral, já para tentar cobrir essa falta. Né? Dentro dessa carência de pessoal técnico, profissional, hoje a carência ela está mais explícita em qual setor específico? Olha, Gorete, não... Ou é generalizado? É generalizado. É generalizado. O problema é geral. Né? Nós temos uma carência, por exemplo, odontologista. Odontologista no estado, eu só tenho 5. Eu só tenho 5 odontologistas. Aí você, poxa, Paulo, mas 5 odontologistas. Em Arapiraca, não tem nenhum. Eu não tenho efetivo para colocar em Arapiraca. Um único profissional. Um único profissional. Então, os exames que exigem a especialidade e a análise de um odontologista tem que ser aqui em Maceió. Certo? Então, por aí você já imagina, poxa, não teve concurso, o concurso passado não atendeu a essa categoria, né? Que foi um problema, certo? Aí, que a gente percebeu, disse, olha, isso vai dar um problema no futuro, porque... O governo foi advertido à época sobre essa situação? Foi. O diretor, à época, doutor João Alfredo, ele buscou... Theo Vilela, ele buscou, correu atrás do aumento deste efetivo, mas não houve êxito, né? O objetivo até então era aumentar o efetivo dos peritos criminais e dos médicos legistas. Mas aí, em contrapartida, você deixou uma categoria lá esquecida, vamos dizer assim. Né? A gente esperamos que no próximo concurso que aconteça,
que seja pelo menos duplicado esse efetivo. E hoje as tratativas com o governo, como tem se dado no sentido de esclarecer e advertir, informar sobre essa situação? O sindicato hoje está fazendo um trabalho político interessante e a gente tem contado com a ajuda de vários colaboradores. Um deles é o deputado Galba Novaes, que vem nos auxiliando nesse sentido, uma pessoa que está bem como interlocutor, preocupada, mediador. Questão. Então, o trânsito com o governo, ele está acontecendo. No entanto, a gente precisa de mais celeridade, né? Porque o tempo vai passando, a gente não vê muita efetividade nas ações, elas acontecem, mas a gente precisa de uma coisa mais efetiva. Por quê? Ora, eu tenho delegados encaminhando constantemente requisições para a perícia. Então eu preciso, o quanto antes, pegar um efetivo da reserva técnica, certo? 17 pessoas, são 17 peritos criminais já qualificados, com o curso pela Senasp, professores de Brasília vieram, certo? Da Polícia Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal também. E essas pessoas, a gente tem a necessidade que elas sejam encaminhadas diretamente já para o local de trabalho, certo? Inclusive, um dos colegas dessa reserva técnica, formado em farmácia, ele já iria ser encaminhado diretamente para auxiliar o Dr. Ken, né, no laboratório de farmácia, de química forense. Então, assim, a gente luta muito para que o quanto antes a gente possa sanar isso. O governo nos ouve, né, entende, mas a gente precisa de uma certa celeridade. O canal está aberto, mas precisa ser proativo. Exato, a gente precisa de proatividade. A gente precisa que a perícia seja avaliada, seja observada de perto. Com prioridade. Né? Com prioridade. Pois bem, e hoje, qual é a formação básica de um perito oficial, daquele que vai prestar concurso ao Estado para integrar a categoria? Correto. Nesse primeiro momento, o perito, ele tem que ter um nível superior. A exigência. A exigência de uma graduação, né? Ele pode, agora, dependendo do concurso, ele vai ser... algumas graduações podem ser utilizadas, outras não. Vamos, né, imaginar da seguinte forma. A gente faz um concurso agora, vamos imaginar em 2019, certo? Para vagas de engenheiros mecânicos, que nós não temos, né? Não temos engenheiros mecânicos. Então, para atuar porque a gente tem um setor de identificação veicular e só tem um perito lá, que está prestes a se aposentar. Então, se ele se aposenta, essa parte de identificação veicular vai ficar parada. Isso é muito grave, né? Isso é extremamente grave. Faltou um planejamento ao longo dos anos para acompanhar os profissionais que estariam se aposentando e fazer a chamada da reserva técnica. Inclusive, essa necessidade hoje de ter apenas um profissional numa área específica mostra que até a elaboração dos editais dos concursos não foi adequada no sentido de prever essa necessidade, né? Exato. A gente tenta orientar, né? A gente está lá fiscalizando a direção geral nesse sentido, para que haja na elaboração do próximo edital algo um pouco mais direcionado para aquele momento. O último concurso que nós tivemos foi excelente, porque a gente começou a diversificar e criar setores, né? Aliás, houve o pontapé inicial para você especializar o trabalho pericial. Entraram pessoas na área de biologia, bioquímica, física, engenharia civil, de informática, químicos, biomédicos, certo? Veterinários, né? Então, em cima desse, a gente conseguiu, com o último concurso, ter um aproveitamento qualitativo muito bom. Porque e mais abrangente. No próximo, a gente também quer manter isso. A gente teve um problema
né, que foram ofertadas 2 vagas para a área contábil, certo? E a gente não obteve êxito, nenhum dos candidatos conseguiu atingir Isso acontece também, acontece. A pontuação necessária. Exato, então, que é uma carência nossa, vai ser um setor contábil. A gente não tem, poxa, e hoje está muito em voga... A questão da transparência, né? Exatamente, de contas públicas, né? Então a gente precisa de peritos na área contábil para auxiliar nesses crimes, né? Então, não temos isso. E, mais uma vez, a gente vai direcionar, eu creio que para as áreas que tem que haver área de administração, contábeis, ciências contábeis e economia. Para que, se eu não me engano, essas 3 vagas já foram ofertadas. No concurso anterior, retirando a parte de administração, mas economia e contábeis foram ofertadas. Só que a gente não teve candidatos que não obtiveram êxito, né? A pontuação necessária para a aprovação. Mas é uma forma da gente começar a se estruturar, né? E é engraçado, à medida que a gente vai conversando, aqui nesse bate-papo vai surgindo outras situações que é de vital importância porque a sociedade tenha conhecimento, que é a questão do nosso complexo pericial. Por quê? Hoje, se você pergunta, Paulo, mas são quantos, fisicamente são quantos prédios? Hoje nós temos 4 prédios, que é o do Hotel Beris, que é onde funciona a perícia oficial, a coordenação, a direção geral, a diretoria geral, e o Instituto de Criminalística, Instituto Médico Legal Estácio de Lima, o Instituto Médico Legal de Arapiraca e o Instituto de Identificação. Né? Esses 3 órgãos esses 4 fazem parte da perícia oficial. Ainda há uma questão aí, digamos assim, de logística, né? Poderia ter um prédio específico, novo, adequado, porque adequações, né, que se faz desses prédios alugados, né? A exceção do Estácio de Lima, né? Exato. É vital. Esse ponto que você falou, de ter uma estrutura diferenciada, ela tem que acontecer. O perito, ele, por exemplo, na minha área de balística, eu efetuo, para a realização dos meus exames, eu efetuo disparo no interior do prédio. Eu disse, poxa, Paulo, mas você efetua um disparo dentro do prédio onde você trabalha? Sim, eu efetuo. Mas é em um ambiente controlado. É em uma câmara, certo? Que foi construída especificamente para esse objetivo. Eu não posso criar um prédio sem prever essa situação. Essa estrutura. Essa estrutura mínima. Mas vamos lá. Existem outros exemplos? A interação. Por exemplo, tem um prédio que está para ser entregue, eu achei que ia ser entregue agora em agosto, que é o Instituto Médico Legal lá no Tabuleiro, mas ele vai ser entregue, parece que em dezembro ou janeiro, no final do ano, né? De 2018. Que é uma super estrutura tal, mas que vai fazer o remanejamento dos médicos do antigo IML para esse novo IML. Vai dar uma estrutura nova. É muito complicado você trabalhar longe do médico legista. Não tem sentido. Não tem sentido. A informação é urgente, isso, ali. Porque às vezes eu inicio o trabalho no local do crime, mas eu posso finalizá-lo também no IML. Porque o cadáver, para mim, lá na hora, ele é um vestígio. É um vestígio aparente lá. É um vestígio, vamos dizer assim, mais visível, que é um corpo, certo? E existem alguns elementos que eu preciso, que talvez no local eu não tenha condição, mas que no ambiente de um ML estruturado, junto com o colega médico legista, no laboratório a gente possa determinar alguns elementos que não são possíveis ali no na local, cena do crime. Na cena. Porque você não tem um ambiente controlado, você está exposto ao tempo, à curiosidade,
a movimentação da via. Então, tudo isso daí... Até a movimentação do corpo também. Exato, né? Porque se você mexer no corpo, você pode alterar um vestígio que para a gente é importante. Né? Então, em cima disso daí, a gente precisa desse complexo para uma maior aproximação com o médico legista. Perfeito. Necessário, e vamos ver se ao final, né, do governo se consegue viabilizar isso. Eu acredito que é bem interessante fazer isso. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Paulo Rogério Ferreira, que é presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado de Alagoas, o Simpoal. E agora eu pergunto, nessa questão da correlação entre condições de trabalho, número de pessoal, a questão da criminalidade, que a gente assiste todos os dias por meio das notícias veiculadas em redes sociais, na imprensa, enfim, de que o crime organizado ele tem se aperfeiçoado, se sofisticado. E como anda? Qual é a velocidade da estrutura, de instrumentos, equipamentos disponíveis para se trabalhar contra o crime no estado de Alagoas? Ela é um pouco mais lenta do que o pessoal do crime organizado. Isso é uma realidade nacional. É uma realidade. Não acontece apenas aqui no estado de Alagoas. Isso acontece, né, no mundo inteiro, na verdade. Só que a gente alerta aos nossos gestores para essa estruturação, né? Constantemente a gente está pedindo instrumental para que se possa ter uma maior celeridade na conclusão de um laudo, né? Ou trazer até mais informações, né, sobre determinada dinâmica do caso, do evento. Citar um exemplo claro. A gente no setor, há coisa de 1 ano e meio, nós não tínhamos no setor um equipamento chamado UFED, é UFED, UFED. É um equipamento no setor de informática forense, aonde você consegue quebrar senhas de smartphones, certo? De várias marcas. O que acontece? Foi necessário um empenho muito grande, uma briga muito grande, né, para que o Estado conseguisse comprar este material para o setor. Então, a nossa preocupação é essa. A impressão que se tem é que o Estado claro, ele não vê a situação como nós vemos, certo? Se eu estou alertando para a necessidade de um instrumental, é que eu posso oferecer para um delegado, para o Ministério Público, um defensor ou para o juiz uma prova pericial mais bem consubstanciada, certo? Então, para isso, a gente precisa que a evolução dentro da estrutura seja tão rápida quanto, ou de repente até mais do que aqueles que vivem à margem da lei, certo? A gente precisa ter isso constantemente. Por exemplo, hoje no estado de Alagoas, a gente tem um cromatógrafo, certo? Que consegue efetuar análises no laboratório de química em 100 amostras. O dos colegas nossos na Polícia Federal tem o mesmo equipamento, mas ele só consegue efetuar uma amostra por vez. No entanto, lá eles têm um efetivo bom, eles têm gente para trabalhar. Nós só temos o nosso colega Ken trabalhando. Seria possível fazer acordos assim de parceria para as polícias unificarem o trabalho, solicitar na medida do possível? Eu acredito que é uma excelente ferramenta, né? A título do que vem sendo mostrado pelo governo do estado através da criação da força-tarefa. Exatamente. Né? Então, eu acho válido. Maiores, né? No dia a dia. No dia a dia, a gente tem um trânsito muito interessante com os colegas da Polícia Federal. E aí a gente sempre, vamos dizer assim, né,
sempre que a gente pode, a gente troca umas figurinhas. Às vezes os colegas da Polícia Federal vai até os nossos laboratórios para pedir ajuda na estrutura, né, que a gente tem disponível. E às vezes a gente também faz o caminho contrário. A busca do pessoal. A gente vai até o pessoal da Polícia Federal para buscar, para nos auxiliar em determinadas questões. Um fato interessante, que isso é uma diferença bem evidente entre o trabalho da perícia estadual e o trabalho da perícia federal é a questão da perícia externa. Eles têm uma casuística, eles têm um trabalho de perícia externa também, mas não com o nosso volume. Né? Como, por exemplo, eles não têm uma coisa que nós temos, que são crimes contra a vida. A Polícia Federal, ela não... ela até, quando solicitada, ela vai. Mas na transversalidade, indiretamente, né? Num caso específico. Num caso específico vamos imaginar, de um agente público federal. Exatamente. Que seja vítima... Que morre vítima de uma ação de fiscalização ou por queima de arquivo. Ou de um acidente, inclusive. Um acidente. Aí você tem um prestador, um servidor público federal, aonde requer o trabalho da Polícia Federal. Só que, em contrapartida, como nós trabalhamos com a sociedade alagoana de forma geral, então todas as vítimas de crimes contra a vida ou de mortes violentas de forma geral, a perícia alagoana ela atua. Então a nossa casuística é sobrecarregada. A gente vai... Nós crescemos a uma proporção de 200%, 300% do que o pessoal da Polícia Federal. Agora, são extremamente eficientes em crimes financeiros. O pessoal tem uma estrutura na área contábil lá muito eficiente. E é isso que a gente precisa. Se nós tivéssemos nossos colegas na área contábil também, a gente poderia fazer esse cruzamento de informações. Exatamente. Mais e aí uma rapidamente. troca de experiência. E nisso daí a gente já pode oferecer para o delegado estadual mais uma prova técnica, né? O senhor falou aqui na questão da infraestrutura do setor. E dentro, né, dessa estrutura já há alguns setores fechados, né, devido à carência de recursos humanos, como é o exemplo do setor de crimes contra o meio ambiente, engenharia legal e fonética forense, enquanto outros setores já estão pendentes também, mas não de uma forma tão grave quanto esses setores. E na situação contra crimes ambientais, deixa uma lacuna terrível, porque o Estado tem histórico, né, de crimes ambientais. É uma situação complicada. Por quê? A gente tem... se você pergunta, Paulo, mas você tem profissional para atuar na área de crimes ambientais? Temos. Temos hoje 4 agrônomos, 4 engenheiros agrônomos, certo? Todos extremamente capacitados. Mas a gente não tem, e a gente sabe que tem uma demanda lá fora. De crimes ambientais é uma coisa, só que para onde é que vai o crime ambiental? Às vezes ele migra para áreas externas. Aí você vai... a sociedade vai entender mais ou menos como é que fica o perito numa situação dessa. A gravidade da situação. A gravidade. Algumas pessoas precisam sair de determinados setores porque a ocorrência do crime contra a vida está sendo maior do que um crime ambiental. Certo? Então, na escala de valores, tem prioridade. O crime contra a vida vai ter uma prioridade. Certo? Só que eu tenho um problema. Gorete, vamos lá. Eu tenho um agrônomo, doutor na área de crimes ambientais, vamos dizer assim, certo? Colocado num setor onde ele vai tratar de crimes contra a vida. Ele vai desempenhar o trabalho, tranquilo, mas a potencialidade dele não está no crime contra a vida. Está aqui. Ele está subaproveitado. Ele está subaproveitado. E é contra isso que a gente tem que lutar. Porque
O caminho inverso também acontece. Eu pego uma colega da área de crimes contra a vida para fazer um crime ambiental. Ela vai fazer, mas ela vai demorar muito mais tempo. Exatamente. E aí ela está sendo sobreaproveitada, né? Sobreutilizada. Porque aí, nesse caso, ela deixa de ter uma... Porque ela já desenvolveu a sua habilidade nos crimes contra a vida. Até porque os peritos, eles passam por processos de capacitação, né? Constantemente. É interessante essa parte, eu queria até comentar sobre essa situação, mas voltando só rapidinho sobre a questão do setor de fonética forense. Há coisa de 5 anos atrás nós tínhamos esse setor. Hoje só tínhamos um perito. O perito que era responsável pelo setor, ele teve que sair do setor para atuar nas perícias externas. Né? Então, e deixa descoberto. E deixa descoberto. E hoje, que a gente sabe que está em voga questão de escutas, é a voz da pessoa, não é, o que a pessoa disse é aquilo, não, né? Que está muito em voga hoje na política. E a gente não tem esse setor. A gente tem a pessoa qualificada, mas não tem o setor. A capacitação, você me questiona, Paulo, e existe uma... É permanente? É permanente essa capacitação? Constante. A Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela fornece cursos por módulos a cada 6 meses, gratuitos, específicos para os agentes da segurança pública. E aí a gente tem uma área imensa e a gente continua se qualificando constantemente. Ou seja, independentemente da crise que envolve o exercício da profissão, vocês continuam se qualificando, se capacitando. Só rapidamente, tem um colega nosso, o professor Marek, né, que é perito criminal também, certo? Ele foi idealizador de uma pós. Então, hoje, a grande maioria dos peritos criminais do Estado já estão atuando numa pós específica para perícias criminais. Estamos no minuto final da nossa entrevista, infelizmente. E aí, nas considerações, essa questão da chamada da reserva técnica e a elaboração de um outro edital para um novo concurso público é a necessidade primária dos peritos forenses. Olha, agora eu acredito que... Os peritos oficiais. Dos peritos oficiais. Eu acredito que nesse conjunto, certo, é uma das peças também essenciais. Eu tenho que ter qualificação, eu tenho que ter efetivo, eu tenho que ter estrutura e eu tenho que ter reconhecimento daquele profissional. Hoje, a gente precisa de gente para trabalhar. A gente tem a estrutura, mas a gente precisa que essas 19 pessoas, contando com os colegas do IML, estão preparadas e elas precisam atuar na área, porque a gente está sofrendo com a carência, com os pedidos que chegam diariamente, certo? Sobre requisições periciais. E isso daí iria diminuir e iria ajudar também até, mais uma vez, a expandir o trabalho da perícia, como, por exemplo, indo para Arapiraca. Porque com esse efetivo a gente poderia abrir um núcleo de Arapiraca tranquilamente para começar a descentralizar. E quem sabe, no próximo concurso, a gente tem gente para atuar em outras cidades do interior do Estado. Né? Então, qual é o nosso apelo? Que o Estado se sensibilize e que ele seja célere ao cuidar dos nossos pleitos. Bem, eu agradeço mais uma vez a sua participação, senhor Paulo Rogério, presidente do Simpoal aqui de Alagoas. Gorete, mais uma vez, sou eu quem agradeço, né? Os meus filiados que agradecem esse espaço para a gente poder trazer um pouco mais de conhecimento para a sociedade. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.